Salve, salve, galerinha do YouTube. Bem-vindos ao canal do Kaur, na playlist de Física Elétrica. Vamos para a nossa quarta aula hoje, falar sobre campo elétrico, que é uma matéria muito importante para a gente dar continuidade à física elétrica e sair bem no vestibular, que é o que todo mundo quer. Então, roda a vinheta. Antes de explicar o campo elétrico em si, eu vou falar algo que é mais visível no nosso cotidiano, que é o campo gravitacional. O campo gravitacional ele é causado por uma massa que é a Terra, certo? E esse campo gravitacional ele é causado por uma massa, como mostra a fórmula que nós temos aqui, certo? G, que é a gravidade, dividido pela força sobre a massa, tá bom? Então, nele nós temos o conceito de que o campo ele explica a reação que acontece em volta dessa massa. Então, temos a massa como a Terra, certo? E o que ocorre em torno da Terra é o campo gravitacional que ela exerce. O que nós temos como exemplo para representar esse campo gravitacional? Um exemplo são os satélites. Os satélites que estão ali em órbita. Eles estão de acordo com o campo gravitacional, tá? São dimensionados de acordo com esse plano, com esse campo gravitacional, e por isso que eles ficam em órbita, tá bom? Então, caso não houvesse esse campo gravitacional, não teríamos os satélites e talvez não teríamos muitas coisas que temos hoje. Até a internet, que vai ser lançada ainda, né, pelo nosso amigo Elon Musk, é uma internet via satélite, o que é uma ideia muito boa. E temos outros serviços via satélite, Sky é via satélite, fazendo propaganda aqui, espero ser monetizado nesse vídeo. E também outros serviços como o telefone, alguns são, mas eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Então, passando. O campo elétrico, como eu disse, ele ocorre da mesma maneira. Por exemplo, como a Terra gerava um campo gravitacional em volta dela, no campo elétrico vai ser da seguinte maneira. Uma carga fonte, que a gente pode ver essa aqui, uma carga fonte, ela vai gerar um campo elétrico em volta dela. E como que a gente pode estar vendo esse campo elétrico? Como que nós vamos saber se realmente tem? A gente vê através de uma carga de prova, que é o Qzinho. Aí, quem não assistiu a nossa aula 3 sobre lei de Coulomb, corre aqui, eu vou deixar o link na descrição, ou para quem estiver na playlist também, e assiste para saber a interação sobre essas duas cargas. Aqui nós não vamos estudar a interação sobre elas, mas sim o que uma delas gera sobre a outra, que no caso é a carga fonte. O que ela está gerando em torno dela, entendeu? Dela mesma. Nesse caso, nós temos a carga fonte, carga de prova e o vetor campo elétrico. Esses dois eu vou explicar daqui a pouco. Por exemplo, a carga de prova. A gente pode determinar ela como positiva, certo? Então, determinando ela como positiva, nós conseguimos determinar a direção do campo elétrico e também a direção da força elétrica, tá? E o que vai ser a direção? A direção ela é representada por um vetor. E para quem não sabe o que é um vetor, pode anotar aí. O vetor ele é uma grandeza, certo? Que representa força, certo? Que é a intensidade, representa uma direção e representa o sentido. Então são essas três coisas que um vetor representa, tá? E no caso aqui, nós temos que o vetor ele vai estar representando essas três coisas também. E vamos ver no próximo slide. Nesse caso aqui, temos a interação, certo? De uma carga fonte que negativa aqui, certo? Sobre uma carga de prova positiva. O que está acontecendo? A força elétrica nós temos pela lei de Coulomb, como vimos na aula passada, e ela diz que cargas opostas, ou seja, positiva e negativa, elas se atraem. Então, ela vai estar vindo em direção à carga fonte, certo? E o que acontece quando a carga de prova ela é positiva? A carga de prova, quando ela é positiva, a direção da sua força, presta bem atenção nisso. Quando a carga de prova for positiva, a direção da sua força vai ser a mesma direção que a do campo elétrico, tá bom? Então, leva isso como regra e nunca vai dar errado se você sempre fizer isso, tá? Então, nesse caso, se a gente tirar a carga de prova, o que vai estar acontecendo com o vetor do campo? O vetor do campo ele vai estar convergindo, entrando aqui, tá? Daí, nesse caso, o que nós temos? Nesse caso aqui,
que temos a carga fonte positiva e a carga de prova positiva também. O que acontece? Quando são cargas iguais, elas se repelem. Então, analisando em cima dessa carga de prova, a força ela vai estar saindo. A força através de um vetor. O que é o vetor? É uma grandeza, certo? No caso, ela vai estar saindo. E, como eu disse, levem como verdade de que o comportamento da força elétrica numa carga de prova positiva vai ser o mesmo comportamento do vetor campo elétrico. Então, ele vai estar nesse sentido também, saindo da carga, certo? Então, ele vai estar divergindo, beleza? E questão de equação, eu não sei se vocês lembram aqui agora, só que a equação da força elétrica, ela era o quê? Ela era F, certo? Igual a K vezes Q vezes Q. Então, tinha os dois Q, certo? Que é a carga fonte e a carga de prova, sobre a distância ao quadrado, beleza? Daí vocês lembram que é uma interação aqui, né? Então, já que é uma interação, a gente faz um coraçãozinho que vai ficar lindo, mais lindo que o da aula passada, inclusive. Tá muito apertadinho aqui. Mas, enfim, ele acaba sendo esse coração que mostra a interação linda entre essas duas cargas, certo? Então, a diferença é que na força elétrica, a fórmula da força elétrica, nós temos duas cargas. Então, tem uma interação entre duas cargas. Já quando a gente está estudando o campo elétrico, a gente só tem uma carga. Então, a fórmula ela vai ficar assim. E, né, que é o campo elétrico, a intensidade, é igual a K, que é a constante, certo? Vezes Q, o Qzão, dividido por distância ao quadrado, tá? Então, a diferença é que aqui nós não teremos duas cargas e só teremos uma carga. Por isso, K vezes Q dividido D ao quadrado, no caso. Tá bom? Então, aqui a gente tem a definição, né, de que o campo elétrico ele não depende da carga que está sofrendo a interação, certo? Ele só depende da carga que está gerando o campo, que no caso é a carga grande. Essa aqui é desprezível, tá? E numa análise gráfica, nós temos a seguinte maneira. A gente tem a equação, né? E a equação ela diz que... E aqui a gente tem a relação de inversamente proporcional, representado por esse alfa, certo? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, enquanto maior for a nossa distância, menor vai ser o campo elétrico, tá? Aí, aqui temos em forma algébrica de como representar isso. Mas eu acho que essa forma aqui ela fica até um pouco mais visível. Por exemplo, se tivermos analisando 1 metro, uma distância de 1 metro, certo? 0 metros, 1 metro, 2 metros. Se a gente estiver analisando em 1 metro, o nosso campo vai ser de 100, tá? Nosso campo vai ser de 100. E se nós tivermos analisando uma distância de 4 metros, o nosso campo vai ser muito menor, vai ser de 8 newtons por coulomb, que é a unidade de campo elétrico, tá? Então, analisando aqui, já a questão que eu já tinha comentado, que é sobre as linhas do campo elétrico, nós temos a seguinte questão. Quando a carga que a gente está analisando for positiva, as linhas de força sairão dela, ou seja, elas estarão saindo da carga, certo? Ou seja, linhas de força divergentes, igual aquele filme. Divergente, daí depois tem o convergente, transcendente. Mentira, nem sei se existe. Mas digam aqui nos comentários se vocês já assistiram esses filmes, ok? Aí, se estivermos analisando uma carga negativa, uma carga fonte negativa, o que acontece? Essas cargas, elas vão, as linhas, os vetores de campo, eles vão estar entrando nela, como aqui. Essas setinhas elas estão entrando na carga, certo? Então quer dizer que é o quê? Quer dizer que elas são linhas de força convergente. Também é da série que eu falei dos filmes lá para vocês. Ok? Então, o jeito da gente analisar isso sem decorar é estudando pela carga de prova, como eu falei anteriormente no vídeo, tá? E aqui nós podemos ver o comportamento de duas cargas com sinais opostos quando elas se encontram. No caso aqui, vocês dão um palpite de qual é a positiva e qual é a negativa, já que elas são contrárias. Prestem bem atenção. A carga preta, parece que as linhas de campo elas estão entrando nela, ou seja, elas estão convergindo nela, certo? Então, quer dizer que é uma carga negativa, que a carga negativa converge. E a carga vermelha, ela está divergindo, as linhas de campo estão saindo dela, então quer dizer que é uma carga positiva, certo? Aqui tem um outro exemplo.
daqui, ó, tá divergindo da positiva e convergindo na negativa, para vocês verem que eu não estou mentindo. Outra característica das linhas de campo é que o vetor dela, ele vai ser sempre perpendicular à sua superfície de contato, tá? Então, ele vai ser sempre perpendicular à superfície de contato. Ou seja, a superfície de contato é essa aqui. Eu vou imaginar que tem uma linha, né? Vou fazer uma linha aqui, não vai ficar bem tortinho, mas... Então, ela está perpendicular. Então, a linha de campo está perpendicular à superfície. Perpendicular quer dizer que é um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Como o cabelinho desse piá aqui. Aqui são como se fosse as linhas de campo sendo representadas pelo cabelinho dele, certo? E a cabeça dele é a superfície de contato, onde está formando um ângulo de 90 graus, o seu cabelinho com a cabeça. E quando falamos também do campo elétrico, temos essas 4 propriedades que o vestibular pode vir a cobrar de vocês. Então, prestem bem atenção nas seguintes propriedades. A primeira é as cargas distribuídas na superfície externa, ou seja, as cargas não estarão no interior da carga, e sim na superfície externa da mesma, ok? O segundo ponto é que o campo na superfície do condutor é sempre perpendicular à superfície, igual na cabeça do piá, que nós vimos há pouco tempo ali no vídeo, certo? O terceiro ponto é que o campo ele é mais intenso nas partes pontiagudas. Esse é o poder das pontas. Por exemplo, aqui é como se fosse um formato de uma coxinha, né? Nossa, deu uma fome até agora. É como se fosse uma coxinha. Quer dizer, então, que na ponta vai ter uma intensidade maior de campo, Guga? Quer dizer que vai ter maior intensidade de campo na ponta? Vai sim. Inclusive, vocês podem associar isso a quem come coxinha certo, né? Porque eu não sei como vocês comem a coxinha, mas o jeito certo é começar pelas pontas, que é onde é mais intenso, vamos se dizer. Então, tentem associar isso com o campo mais intenso, certo? Ele vai estar sempre nas pontas. Quem começa a comer por essa parte aqui, eu não dou valor não, viu, gente? Eu não confio nessas pessoas. E agora, a quarta e última propriedade é o campo nulo no interior do condutor. Isso forma uma blindagem eletrostática. Eu já vou citar um exemplo no próximo slide, tá bom? Então, a blindagem eletrostática, ela ocorre quando as cargas elas ficam distribuídas na superfície, certo? Então, elas vão ficar distribuídas todas na superfície, certo? E o campo elétrico interno, ele vai ser zero. Não lembro em que ano ao certo, mas aconteceu um acidente em São Paulo, no qual uma família, ela estava com o carro estacionado na rua e ocorreu a queda de cabos elétricos, cabos de energia. E esses cabos eles estavam energizados, onde começou a conduzir a eletricidade na superfície do veículo. E tinha um bebezinho dentro do carro. A família toda se desesperou, quis tirar o bebê dentro do carro. Só que eles não conheciam essa propriedade de campo elétrico, que é a blindagem eletrostática. Por isso, eles foram e encostaram no carro para tentar tirar a criança. Nisso, deles tentar tirar a criança de fora, acabou morrendo o pai, aí depois a mãe foi, morreu a mãe, o filho foi, morreu o filho. E ficou o bebezinho no carro, protegido, por conta da blindagem eletrostática, no qual o campo elétrico interno ele é zero, entendeu? Então a criança estava mais segura. E isso também acontece em casos de avião, quando recebe um raio, o carro, como eu acabei de falar, então uma tempestade de raios, né? O lugar mais seguro para você estar é dentro do carro, ok? E é o que acontece também em alguns exemplos, alguns casos de prédios, né? Como esse aqui, no qual estão dispostos para raios em volta dele, ok? E outro exemplo, o avião de novo. Então, falando do campo elétrico resultante, para a gente finalizar nossa aula, o que a gente tem quando a gente fala dos campos elétricos resultantes, certo? A gente precisa realizar uma soma vetorial, tá? E o que é a soma vetorial, Lugan? Vamos ver aqui, tá? Segura um pouquinho que a gente já vai ver. Então, os campos elétricos eles estão sendo gerados por cargas elétricas, certo? Como nesse exemplo aqui. Aqui temos a carga 2 e aqui temos a carga 1, certo? Então, a carga 1 está dizendo que é maior do que zero, então é positiva. A carga 2 é menor que zero, então é negativa. Temos que, quando a carga é positiva, é o quê? É divergente, certo? Então, ela vai estar saindo, o campo dela vai estar saindo. É o que a gente encontra aqui, né? O vetor do campo elétrico 1 é esse vermelhinho. E aqui, a carga 2 ela é negativa. Quando é negativa, o que acontece com o vetor do campo elétrico dela? Ele vai estar convergindo, certo? Então, ele estando convergindo, o que acontece? Ele vai estar vindo em direção a essa carga. E a soma desses vetores, como que eu vou descobrir isso, Guga? Como que é a soma? Qual vai ser?
né? Então, a soma desses vetores ela vai ser E1 mais E2, que se você for fazer a soma vetorial aqui, ele vai ser como fosse a média delas, e vai se encontrar aqui no meio, o vetor de campo elétrico resultante. Gente, nossa aula de hoje era isso. Espero que tenham gostado. Deixe o like, propague para os amigos, para as amigas, tá? Também não deixe de se inscrever no canal e tamo junto. Forte abraço. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não fique com dúvida e tchau!